Fala pessoal, me chamo Samuel, faço parte da Semi Consultoria e hoje a gente vai entender como é que funciona o CGNAT ou o funcionamento do CGNAT, tá pessoal? Então vamos para a aula, tá? Inicialmente pessoal, a gente para montar o vídeo do CGNAT, a gente se deparou com três tipos de públicos, três tipos de pessoas. Então, o primeiro público é aquele que não conhece nada, que já ouviu falar e que possivelmente é a solução de algum problema que ele esteja passando na rede dele. Tem o segundo público, que é aquele que entende o conceito, sabe todo o conceito, porém ele quer exemplo de como aplicar na prática. Essa é a forma mais correta de se trabalhar, né? E os que veem um vídeo e saem aplicando em suas redes sem ter um mínimo de conhecimento. Não é o público aconselhado, tá pessoal? Você não deve pegar qualquer script ou qualquer vídeo e sair aplicando dentro da sua rede, tá? Visto que cada rede tem sua particularidade, cada rede é sua rede. Então não vá sair pegando script e sair botando dentro da sua rede achando que vai melhorar ou então ter alguma solução, tá pessoal? Vamos fazer isso com conscientização, tá pessoal? E por isso que a gente, por isso que nesse vídeo falar sobre o CGNAT vai ser dividido em duas aulas. O primeiro vídeo eu vou te ensinar e a gente vai ver os conceitos iniciais, aquilo que é primordial você saber antes de você querer montar o CGNAT na sua rede, tá pessoal? E o segundo vídeo a gente vai fazer para aplicação. Dessa forma a gente consegue direcionar os públicos. O primeiro público que não sabe de nada, ele vai poder pegar, assistir o primeiro vídeo. E o segundo público, que é aquele que já tem um entendimento sobre rede, já vai pular direto para o vídeo, entendeu pessoal? Mas não faça igual ao terceiro público, que é aquele que pega as coisas da internet e sai aplicando na sua rede sem o menor conhecimento, tá pessoal? Então vamos entender a importância dos conceitos. Para entender o funcionamento do CGNAT, precisamos ter conhecimento do protocolo IP e de como funciona o NAT. Nesse primeiro vídeo vamos ver o conceito básico do protocolo IP e do funcionamento do NAT. Então vamos lá pessoal. Nesse vídeo você vai ver sistema de numeração decimal, sistema de numeração binária, sistema de numeração, conversão de sistema de numeração de binário para decimal, de decimal para binário, o formato do IPv4, identificar a rede, quem é host, ver o conceito de máscara, né? Ver quais são as categorias de IP, falar um pouco sobre portas, né? Como é que funciona portas, entender sobre o NAT para por fim a gente poder entender o conceito do NAT e sim implantar ele, tá? Então vamos à primeira aula. Vamos aqui ao sistema de numeração decimal. Pessoal, o sistema de numeração decimal é o sistema que a gente, ser humano, usa, que adotamos, né? Quando você vai fazer uma compra no mercado, que é R$2, quando você vai contar a laranja, contar a banana, 1, 2, 3, esse é o nosso sistema decimal. Ele é composto por 10 algoritmos, onde vai de 0 a 9. Pessoal, por que vai de 0 a 9? Ó, de 1 a 9 a gente tem 10. O 10 é uma repetição do 1 com 0. Então ele não entra. Então o algoritmo próprio dito é de 0 a 9. Então tudo que você vai contar lá no seu dia a dia, 2 maçãs, é número 2. Então essa é a base decimal. O conceito está aí. Sistema de numeração decimal é um conjunto de símbolos matemáticos onde podemos representar numerários agrupados em dezenas, em 10 unidades, tá? Pessoal, e o sistema de numeração binária? Vamos ler aqui. Você já deve ter ouvido falar que todos os computadores pensam 0 e 1. Isso é verdade, tá pessoal? Todas as informações que o computador processa nesse exato momento que eu estou gravando essa aula,
está sendo processado em 0 e 1, né? Isso é o sistema binário. Assim como o nosso sistema de numeração decimal, o computador trabalha com o sistema binário. O que é o sistema binário, pessoal? O sistema binário, como o próprio nome diz, é um sistema de numeração composto por 2 algarismos. No caso do binário, 0 e 1. Só existem essas duas possibilidades. A gente tem o decimal, de 0 até 9. O binário é 0 ou é 1. Onde o 1 ele pode se dizer que é o bit mais significativo e o 0 o menos significativo. Ou o 0 vai ser o 0 mesmo, tá? Podemos dizer que o 1 pode ser caracterizado por ligado e o 0 por desligado. Seria um método de você representá-lo, tá? E como vamos fazer as conversões de um sistema para outro? Como vamos converter de binário para decimal e de decimal para binário? Aí você pode se perguntar, Samuel, como vamos converter o sistema de numeração humano, né, o decimal, que a gente adotou como sistema padrão nosso, para binário, que é o sistema de numeração de máquinas, tá? Isso é possível neste método que a gente vai falar aqui agora, ó. Para quem quer transformar decimal para binário, é só pegar o número decimal e ir dividindo por 2, de forma que o resto dele a gente vai pegar da forma inversa, né? Conforme eu vou mostrar no exemplo, e você vai conseguir. Então vamos lá, 19 em binário, 19 decimal, né? A gente tem 19 na nossa linguagem humana, como se fosse 19 laranjas, e vamos achar o seu valor respectivo em binário, transformar ele de 10 algarismos para 2, né? Então, basta fazer sucessivas divisões por 2, né? Então, ó, 2, para dar 18 é 2 vezes 9, 18, 2 vezes 9, 18, sobra 1. 9 dividido para 2 dá 4, sobra 1, 4 dividido para 2 dá 2, sobra 0, 2 dividido para 2 dá 1, sobra 0. A gente pega esses restos no seu sentido oposto e dessa forma que a gente monta o 19 binário equivale, o 19 decimal equivale a esse número binário. Vamos dar uma olhada aqui no 15. O 15 decimal, a gente, para passar ele para binário, basta fazer múltiplas divisões por 2. No final, a gente vai ter o resto, né, sendo 0 ou 1. A gente pega no sentido oposto. Nesse caso aqui, como todos os algoritmos são 1, não fez diferença. Porém, sempre pegando do último de resto, né, para o primeiro que foi feito. Então, 15 decimal equivale a 11 binário, tá? E se a gente quiser fazer o contrário, quiser transformar de binário para decimal? Pessoal, existem alguns métodos de você fazer isso. O método que eu adoto é o método do sucessivas multiplicações por 2. Lembra que a gente dividiu de decimal para binário, a gente dividiu o número por 2. Agora a gente vai multiplicá-lo por 2. Mas de que forma, Samuel? Vamos ler o slide aqui. Mas, Samuel, se quisermos ao contrário, binário para decimal, existe algum método para que podemos fazer isso. Vamos a um desses métodos. Pessoal, aqui é bem simples. Basta você pegar um número binário que você quer transformar. Em cima do número binário, você vai começar da esquerda, da direita para a esquerda, né? Você vai começar colocando em cima de cada algarismo desse suscetível a multiplicações por 2. Vamos lá. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. E aqui poderia ir, pessoal. Eu gosto desse método porque você pode ir multiplicando por 2 até você, independente do tamanho do número, você vai achar o resultado. Depois, pessoal, basta você pegar todo mundo que aqui na sua representação binária for 1, você vai pegar o respectivo número que você colocou em cima e vai somar, todos eles que tiver 1 você vai somar. Aqui, no caso eu somei 1, somei 2, somei 8, 16, somei 128. Total 155 na base 10, na base decimal, tá bom, pessoal? Não se esqueça.
reparamos que a base binária são dois algarismos. Logo, realizamos multiplicações, realizamos de duas multiplicações por 2, somando os bits de valor 1, como mostra aí no exemplo. Ó. Pronto, agora basta você somar os que tem 1 e você vai achar o seu valor decimal, tá? Estão gostando, pessoal? Esperamos que sim, tá? Mas Samuel, e aí, o que tem a ver sistema de numeração com CGNAT? Na verdade, pessoal, isso não tem a ver com o CGNAT por si só. Tem a ver com o protocolo IP. Você vai precisar usar esses métodos para você enganjar no protocolo IP. Então vamos ver o que é o protocolo IP, né? O protocolo IP é o principal protocolo aí usado hoje na internet a fim de endereçar endereçar e encaminhar pacotes. Mas como assim endereçar? Endereçar quer dizer você identificar cada dispositivo dentro da rede, ou dar uma numeração para que identificar. Você não tem seu CPF? Então o protocolo IP faz igual ao seu CPF. Ele dá uma numeração para identificar cada dispositivo na rede, seu celular, seu computador, uma câmera IP, e assim vai, tá? E o pacote é simplesmente para encaminhar para mim. Ele consegue me identificar, ele consegue saber onde eu estou. Então ele consegue trazer a informação que é para mim até mim. Ele sabe onde eu estou, né? Então vamos ao exemplo. Digamos que o roteador aqui, ó, nessa faixa, o roteador nosso 10.1, ele quer identificar cada aparelho. Repara que ele entrega uma numeração para cada aparelho. Esta numeração é o IP. É um rush. Ou seja, se você tem um aparelho, um dispositivo, é um rush. Se é um rush, ele tem que ser endereçado pelo IP, a fim de que você consiga identificá-lo na rede, tá bom? E já que eu sei aonde está e eu sei quem é, eu consigo encaminhar o pacote direcionado a ele. Por isso que o protocolo IP tem essas duas políticas, tá bom, pessoal? Vamos à composição do IPv4. O IPv4, ele tem este formato. X, ponto X, ponto X, ponto X. Esse é o formato dele, pessoal. Onde X tem 8 algarismos. Ou seja, cada X desse aqui é um conjunto com 8 algarismos, né? 6 algarismos, 8 algarismos, né? Então, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, aliás, 8 mais 8 mais 1 mais 1 mais 8, isso dá um total de 32 bits totais, tá, pessoal? Então, onde X é composto por 8 bits que variam de 0 e 1. Lembra que o sistema binário varia entre 0 e 1, só tem essas duas possibilidades, que juntos formam de 0 a 255. Por que, pessoal, que formam de 0 a 255? Vamos ver aqui. Veja porque aprendemos sistema de numeração, tá vendo a importância? Então vamos lá, aqui um exemplo que eu falei acima, ó. Neste formato, ó, eu tenho o primeiro X, ponto, o segundo X, e assim eu tenho 4X com 8 bits cada X desse. Então eu formo 4 octetos, 8, 8, 8, 8, 4 octetos, formando 32 bits. Se você somar esses algoritmos todos aqui, dá 32 bits. Mas eu falei que varia de 0 a 255. Como é que funciona isso? Não entendi direito. Então vamos lá. Você lembra que na conversão, vamos voltar aqui os olhos um pouco, para você converter de binário para decimal, você numera as casas todas aqui em cima, da esquerda para a direita, variando com múltiplos de 2, ó. 2, 4, 8. Se todo mundo aqui for 1, que é um número máximo, né? O 0 é 0 mesmo, todo mundo 0. São 8 zeros. Vai dar 0 no final. Agora, quando você tem 8 uns, somando isso tudo aqui, ó, de 1 até 128, dá 2, 5,
255 ou 256, só que de 0 a 255 tem 256. Então, cada octeto desse aqui pode variar de 0 a 255, de acordo com os seus respectivos números aqui, ó. Beleza, pessoal? Vamos lá. Com 8 bits, como no exemplo, o número máximo obtido em decimal é 255. Se você pegar aquele pessoal todo ali e somar, vai dar 255. Vamos a um exemplo aqui, pessoal. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos testar aqui, ó. Vamos testar se 150 equivale a este número em binário. Vamos pegar o número, vamos colocar aqui na casinha. Ele é 100, 10, 110. Então vamos lá. Conforme você viu, você tem que somar todos eles que está com o algoritmo 1 aqui em cima, né? Então se somar 2, que aqui tem 1, mais 4, que aqui tem outro 1, mais 16, que aqui tem outro 1, mais 128. Se a gente pegar aqui, ó, 22, né? 2, 4 e 16, mais 128, temos um total de 150. Repara que este IP, ó, este octeto do IP, convertido para binário, que aqui está em decimal, de forma que você entenda, convertido para binário, tem esta representação. E repara que a gente fez a transformação de binário para decimal e a gente achou exatamente os 150. Vamos para o próximo. Agora vamos ver qual a divisão do IPv4. O IPv4 ele é dividido em dois pedaços. Ele tem a parte de NetID e de HostID. Você está mais familiarizado com endereço de rede e endereço de host. Endereço de rede e endereço de dispositivos. Se a gente analisar isso como se fosse uma rua, se você morasse aqui, ó, nesta casa, e você quisesse chegar aqui, o caminho que você ia percorrer na rua ou no seu bairro para chegar a essa casa é chamado de endereço de rede, porque é o meio, é o caminho com que você vai chegar ao seu destino, tá? E você, sua casa ou o seu destino são chamados de host. Lembrando que, como temos roteadores, eu posso passar por um aqui, por um aqui, por um aqui. Eu não estou destinado a ele, mas ó, cada equipamento desse é um host, tá, pessoal? Dentro de uma rede, que você tem um roteador, o roteador identifica todos os aparelhos, tá? Cada aparelho equivale a um host, tá, pessoal? Então, já com esse conceito bem elaborado na nossa mente, né? Vamos descobrir como é que a gente faz para descobrir quem é IP e quem é caminho, né? Quem é o caminho para eu chegar lá e quem são os meus dispositivos na rede. Então vamos pegar aqui, analisar aqui, ó. Deixa eu rolar o slide. Estou acabando falando na frente do slide. Quem vai definir o endereço de rede e o endereço de host é a máscara de subrede. Toda vez que quisermos identificar rede e host, devemos olhar para a máscara e converter o número para binário. Quando tivermos o valor 1, será rede. Quando tivermos o valor 0, será host. Olha, mas agora a gente está usando aquele conceito de conversão de binário. Lembra que a gente aprendeu lá no início? Então vamos lá. Lembra que para eu ter 255 no nosso sistema de numeração, eu preciso que todos os bits sejam 1. Então, essa máscara aqui pré-definida está me dizendo isso. Ó. Se eu tenho 255, eu tenho 8 1s. Se eu tenho 255, eu tenho 8 1s. Se eu tenho 255, eu tenho 8 1s. Se eu tenho 0, é todo mundo 0 mesmo. Então, ó, a gente acabou de ver aqui que quando tivermos o valor 1, será nossa rede, que vai definir a nossa rede. E quando obter o valor 0, será a nossa quantidade de IPs que a gente vai ter dentro da rede. Por quê? Cada IP é um host. Tá bom, pessoal? Então vamos lá.
Fazendo essa conversão de decimal para binário com a máscara da esquerda para a direita, a gente vai obter a máscara, tá, pessoal? Iniciar uma conversão nesse sentido. Pessoal, no microtico isso é feito em forma de barramento, nada muito difícil também, tá? Vamos ao exemplo. No nosso exemplo, basta a gente somar a quantidade de 1s que a gente tem. Nesse caso, eu tenho 8 mais 8 mais 8, eu tenho 24. Então, essa máscara é do tipo barra 24. Se eu usasse os dois primeiros, seria do tipo barra 16. E eu teria o penúltimo octeto para Rust e não para rede. Tá, pessoal? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Essa aqui são as máscaras padrões. Porque no dia a dia, basta você já deve ter ouvido falar que a máscara é do tipo barra 24, o seu IP do link dedicado do tipo barra 30, ou você já ouviu que você quer mudar para o barra 29, entendeu? Então, as máscaras padrões desses blocos, como você aprendeu agora na aula, são essas aqui, ó, são essas máscaras aqui, no qual barra 24 usa os 3 primeiros octetos para a rede e o último para a Rust, tá, pessoal? Então, pessoal, lembrando que isso aqui é uma aula bem básica, somente para você aprender a como que funciona, tá? O que você precisa saber, tá? Vamos lá, existem 3 tipos de faixas de IP hoje. Há faixas de IP público ou IP válido. Existe a faixa de IP privado ou IP inválido. E existe a parte de IPs reservados. Então vamos lá, eu botei aqui na tabelinha o seguinte. Repara na faixa dos privados, ó, já deve ter visto esse IP por aí, ó. Ela vai de 10.00008, 10.000 até 10.255.255.255, esse é o último IP. Este é o primeiro IP da rede, este é o último IP da rede. Este aqui é minha rede, esse aqui é minha rede, e o último IP de qualquer rede é usado para o broadcast, tá, pessoal? Broadcast nada mais é do que um IP que é reservado para todo mundo escutar uma mensagem. Exemplo, se você está num aeroporto e eles falam assim, senhores passageiros, os voos foram cancelados. Esta é a mensagem do tipo broadcast, porque é um canal, é um IP ou é um e-mail que você fala para todo mundo ao mesmo tempo, tá, pessoal? Isso é bom. Então todo barramento, todo IP vai ter o seu endereço de rede, que é aquele onde um grupo de pessoas vai participar. Um grupo, por exemplo, o pessoal da tua rua é uma rede, porque eles estão no mesmo caminho, na mesma rua. O pessoal da outra rua é outra rede, que são outra. Você já deve ter ouvido falar que às vezes você está sem energia, mas seu vizinho está com energia, porque ele vem de outra fase, de outro transformador ou de outra rede, entendeu? Você faz parte de um grupo de uma rede, outro faz parte de outro grupo. Então um grupo não se conversa com o outro, a não ser que você dê privilégio a eles. Faça a configuração, crie políticas de roteamento, tá? Isso é outra aula. Inicialmente eu preciso que vocês entendam o conceito de rede, ou seja, um grupo de pessoas que fazem parte do mesmo segmento. E o broadcast, que é um IP reservado para que todo mundo desse grupo se comunique. É como se todo mundo tivesse um walkie-talkie reserva e que se um pessoal da rua surgisse um ladrão, um próprio morador podia falar para todo mundo, olha, tem um ladrão na vizinhança. Isso aí seria um exemplo, tá, pessoal? Outra faixa, esses IPs, detalhe, né? Esse IP 10.0.0.0/8, porque ele usa os 3 últimos octetos para Rust e o primeiro para a rede. Então, barra 24 para Rust, barra 8 para rede. Só que esse IP em forma de barramento, a gente só especifica rede. Então esse IP 10 é do tipo barra 8, tá? Temos o IP nesta faixa de 172.16 que vai até 172.31.255. Esses são de classe B,
com a máscara padrão de 16 bits, tá? Temos também o classe C, que você já deve estar mais familiarizado com o IP de classe C, que é aquele IP famosinho 92168, né? Que vão variar os dois primeiros para rede e os dois últimos para host, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que esses IP que a gente está vendo são IPs privados, são aqueles IPs reservados para você, as empresas, tudo usar. Esses IPs eles não são únicos no mundo. Esse IP aí, o TP-Link tem, a D-Link tem, o Intelbras tem, então é reservado para a empresa ou até mesmo os provedores, você que está começando, qualquer pessoa implantar na sua rede, tá bom, pessoal? A máscara do classe C, você já deve ter visto no slide anterior, 255, 255, separa os três, primeiro octeto para a rede e o último octeto para a host, tá? Essas faixas aqui, pessoal, são as faixas reservadas que está lá no slide, tá? Essas faixas aqui são faixas reservadas de 224 a 240. Vocês são para uso militar, para uso lá dos Estados Unidos, onde começou tudo lá. Então essas faixas você não vai ver ela perambulando pela internet, tá bom, pessoal? Lembrando que aí, ó, a classe A tem o primeiro octeto para a rede e os três últimos para a host. O classe B tem os dois primeiros para a rede e os dois últimos para a host, né? E o classe C tem os três primeiros para a rede e o último para a host, tá, pessoal? E isso, cara, diz muito pra gente, administrador de rede, pois é através desse cara que pra gente vai interessar quantidade de clientes que a gente vai poder botar na nossa rede. Imagine você com 512 clientes, sabendo que um octeto pode variar até 255, você vai colocar 1/24 na sua rede. Não vai adiantar, não vai resolver, só vai ter um pool com 254 IP, tá bom, pessoal? Seria o ideal usar um classe B, né? Que daria 255 vezes 255, daria já uma quantidade bem maior de IP, né? Pessoal, aqui tem um IP na prática, né? Ó, 192, 168, 1 e a última aqui é reservada para rede, para host, pois a máscara que está dizendo isso, tá, pessoal? A máscara que está dizendo isso. Ela está dizendo que este grupo você não pode mexer, este grupo você não pode mexer, este grupo você não pode mexer, e esse que é 0 vai variar de 1 até 254. Ah, mas por quê? Cadê o 0 e cadê o 255? Lembra que o primeiro IP da rede, o primeiro IP do bloco vai ser rede e o último IP vai ser o broadcast. Então, eles não vão entrar na brincadeira. Lá, quando você estiver na prática, você vai ver mais esse conceito, vai ver bem que através do barramento, ele vai identificar esses IPs já de automático para você, tá bom? Agora vamos ao conceito de porta de serviço, pessoal. Pessoal, tudo na internet é atrelado ao nosso IP válido, né? Nosso IP público, aquele IP que é único no mundo. É através dele que os AS se comunicam, as empresas se comunicam, os clientes se comunicam, né? E cada IP público possui até 65.536 portas utilizáveis. Mas o que são portas, Samuel? Portas são qual serviço está atrelado. Vamos supor, se eu quisesse montar um serviço de FTP, transferência de arquivo, se eu quisesse botar uma foto aqui no meu estúdio, botar uma foto aqui e vocês pegarem essa foto e vocês baixarem essa foto na sua residência. Mas como é que você faria isso? Como é que o roteador iria identificar que tipo de arquivo, que tipo de serviço seria esse? Seria e-mail, seria navegador, seria câmera, seria tráfego? Como que seria isso? E esse método trabalha em cima de portas. Por quê? Se ele bater, por exemplo, na porta 21, se for destinado à porta 21 o serviço, ele vai saber que é um
sistema de arquivos, é onde você tem um servidor de arquivos que você vai fornecer algum serviço para download. Ou então, se você tiver um serviço na porta 80 para você acessar lá no seu navegador, então vai vir um IP, vai vir de destino à porta 80, eu vou saber que é um acesso, entendeu, pessoal? Ou até mesmo um DVR, se você consegue colocar uma porta de DVR, então tudo que chegar no meu IP naquela porta, vai abrir o DVR, vai abrir as imagens do DVR. Então, porta de serviço é algum serviço, quando chegar a requisição no seu servidor, ele vai identificar que serviço que é aquele através das portas. Tá bom, pessoal? Aqui tem algumas portas, tá? Ó, porta 21 é um FTP, a porta 23 é Telnet, a porta 80 é HTTP, a porta 110 é do POP3 de e-mail. Imagine que você vai mandar um e-mail para mim, por exemplo, vem destinado, se você usar o POP3, vem destinado a meu IP público que está aqui no meu roteador na porta 110, entendeu? Ou no meu servidor lá, é só um exemplo, tá, pessoal? Do mesmo jeito, se eu te liberar acesso aqui à minha máquina, vem destinado à porta 80, tá bom, pessoal? E finalmente, o que é o NAT, né? Depois de toda esse bate-papo aí, o que é o NAT, né? O NAT, pessoal, significa aí Network, né, de rede Address Translation, ou seja, um endereço de tradução de rede. É um protocolo que faz com que o endereço IP, um IP local, um IP privado, aquele que não é reconhecido na internet, lembra? Aqueles reservados para as empresas ou para você usar nos seus equipamentos, e converte na saída para o seu IP público que chega no seu roteador. Entendeu, pessoal? Ó, o protocolo NAT faz a troca do seu IP ou qualquer IP da faixa privada em seu público, que é aquele que você recebe na WAN. Caso você não receba IP público na WAN, isso acontece muito, tá, pessoal? Será um NAT de uma rede privada para outra. E isso não vai ficar bom, tá, pessoal? Quanto mais NAT tiver na sua rede, pior para você pois quebra a função fim a fim. Quando você tem IP público no seu roteador, você está reconhecido na internet. O seu roteador ele consegue ter já comunicação direto com o mundo todo, porque ele tem um IP que é único. Quando ele não recebe o IP público, que é único no mundo, aquele IP privado que tem vários, por exemplo, do TP-Link, tem uma 268.1.1, que tem vários na rede, você recebe uma faixa dessa, você converte uma faixa privada para outra faixa privada. Aí a gente entra naquele caso do NAT tipo 1, tipo 2, tipo 3, entendeu? Quanto mais NAT você tiver, mais pior vai ficar a sua rede, tá bom? Então aqui tem um exemplo, olha, você digitou lá no seu navegador www.google.com.br, o seu PC vai marcar ela como acesso, né, que você vai pegar vai abrir a página, então é destinada à porta 80, né? Então você só pesquisou, ele vai enviar para o seu roteador, afinal o seu roteador identificou ele tem que mandar para ele, né? Ele vai resolver DNS, já é uma outra aula, né? Que ele vai converter, ele vai achar o número respectivo do Google, né? Que é www.google.br. Eu botei aqui uma combinação bem feia mesmo, tá, pessoal? Mas a fim de você entender, que todo mundo conhece. Ele traduziu, ele achou que google.com.br é 8.8.8.8. Não é, tá, pessoal? Só o DNS do Google. Mas eu botei para vocês poderem entender. Então ele vai achar o respectivo IP da Google e vai manter na porta 80. Lembra que de destino, tá, pessoal? O roteador, quando ele vai enviar uma requisição, ele abre uma porta aleatória, que varia de 65.535 de 0 a 65.000, né? Então, nesse nosso exemplo, ele abriu a porta 4.000. Então, nosso IP, que foi identificado pelo roteador, abriu a porta 4.000 com destino ao www.google.com.br na porta 80. Quando chegou no roteador,
na internet não trafega nem letra, só número. Então o que ele fez? O DNS já tratou de identificar esse cara como IP. Então ele achou o IP e manteve a porta 80. Só que agora esse IP ele não é reconhecido na internet. Quem é que vai ser acionado aqui? O nosso amigo NAT. Ele vai entrar em jogada e vai falar, olha, eu vou converter você, seu IP, nesse IP aqui, que esse IP é um IP público, é um IP que é único no mundo, que só eu tenho. Então eu sei ir na internet. Então eu vou abrir a porta 4000, que você me forneceu, você abriu a 4000, eu vou abrir a mesma 4000, vou botar de destino ao seu destino, e quando voltar, volta para mim e eu jogo para você na mesma porta. Deu para entender, pessoal? E é assim que funciona. Parabéns se você ficou até aqui. Agora você já é capaz de saber como que funciona o CGNAT. O CGNAT, pessoal, é o Care Grade NAT. Nada mais é do que um NAT mais elaborado, que utiliza uma segmentação de IP por uma quantidade fixa de porta. Lembra que o NAT, o IP, ele tem aqueles 65.535 portas disponíveis para usar? Pois é, o NAT, ou seja, NAT, faz uso desse recurso. Ele separa um grupo de portas para determinado IP. Vamos no nosso exemplo. Se você parar para analisar e tivermos aplicado o CGNAT aqui, aplicando o CGNAT no roteador, cada dispositivo teria 65.500, cada dispositivo não, né, pessoal? O roteador, o IP público, tem 65.500 portas disponíveis. O CGNAT, ele agrupa, ele separa, ele vai fatiar essas 65.000 portas de forma que ele divida e rastreie quem abriu essa porta naquele exato momento. Então, como a gente tem 3 dispositivos aqui, ó, 1 e o 2 e o 3, se a gente fosse aplicar um CGNAT aqui, seria de 65.000, a gente dividiria para 3, daria um total de 21.560 portas disponível para cada IP ou cada host, né? Então, exemplo, usaria... Pessoal, outra dica importante aqui, tá, pessoal? Geralmente as portas de serviço padrão, de e-mail, de HTTPS, de HTTP, elas usam da 0 até a 1000, tá? Então não se deve aplicar CGNAT em cima de 0 a 1000, tá? São portas de serviços essenciais, o DNS 53, então não se deve aplicar CGNAT nessas portas. Então daria de 1000, aqui por exemplo, para esse aqui, iria de 1000 até 21.500 alguma coisa. O outro PC iria de 21.561 até 40 e poucos mil e alguma coisa. O terceiro iria de 40 e poucos mil até 65.000, que daria o total de portas, tá? Pronto, pessoal. Isso é o CGNAT. Lembrando que no nosso exemplo temos 3 hosts, então ficou muita porta. Mas dentro da sua rede, por segurança, 4.000 portas é o mínimo que é aconselhável para a gente poder aplicar, visto que o Google Chrome no seu celular pode até abrir 8 conexões simultâneas. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado, e no vídeo lá da implementação isso vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado, dê um like no vídeo, tá bom, pessoal?